A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos, no capítulo 2, do versículo 18 a 22. Naquele tempo, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam, por acaso, fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí sim, então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da Rádio Rural 91.9, do nosso Instagram e do nosso YouTube. Estamos aqui com uma questão bíblica, evangélica, e também o mandamento da igreja, o jejum. Aliás, hoje em dia, o mandamento do jejum 2 vezes por ano, quarta-feira de cinzas e sexta-feira da paixão. E os antigos, na época de Jesus, tanto os discípulos de João, como foi falado aqui no Evangelho, como os fariseus, os judeus, eles tinham esse ritual que já era antigo, antes de Jesus, né? Eles faziam um dia de jejum, que era desde o pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. Então eles não comiam nem bebiam nada, nem mesmo água. Eu já estive na época pegando um jejum deste lá em Israel. Eles chamam que é o dia do perdão, Yom Kippur. Pois bem, eles obedeciam isso rigorosamente. Só que foram reclamar de Jesus que os discípulos de Jesus não estavam jejuando, era para estar participando também. Mas Jesus, quando chega, ele não veio abolir a lei, mas ele veio dar um sentido. Aí Jesus vai explicar para eles o sentido do jejum. Tem que sempre ser feito em vista de você louvar e adorar a Deus. É um exercício, né, que você faz de espiritualidade, de mortificação da carne, como se fosse um culto que você está prestando a Deus. É um gesto de sacrifício, de renúncia. Você controla os desejos, né, de querer comer muito, de querer possuir, de querer se divertir. Então, com o objetivo de querer cada vez mais melhorar na sua espiritualidade cristã, no caso, para nós cristãos. Por isso que vocês renunciam tudo isso para uma maior aproximação com Deus. Então essa é a explicação que Jesus dá. Agora, a explicação melhor é quando Jesus usa uma imagem aqui do noivo. O que é que ele quis dizer com isso? O noivo é Cristo. Então, quando Deus está com a gente, não há necessidade de jejuar. Nós temos que nos alegrar e festejar. Por exemplo, nós vivemos agora o tempo do Natal, estamos saindo dele, não é isso? Estamos na semana
do tempo comum, já deixamos o ciclo natalino. Então a gente se alegrou no Senhor. Natal é festa, é luz, é vibração, é comes e bebes. Por quê? Porque o noivo está chegando, chegou, nasceu, está no meio de nós. Agora, quando começar a quaresma, o noivo está fora, é a sua paixão, é a sua morte, é a sua sepultura, aí a gente tem que jejuar. Então está entendido isso? Agora, o que é que nós devemos fazer? Então, como prática, nós, discípulos de Jesus, devemos nos preparar para esses motivos de penitência. É momento da gente se enriquecer, né, com a espiritualidade mais profunda, lendo a Sagrada Escritura, rezando mais. Por exemplo, hoje é dia de São Sebastião. São Sebastião nasceu na França, do 3º século do cristianismo, e foi um cristão autêntico. Ele foi tão autêntico como cristão que o imperador não se satisfez com a sua presença, se ficou incomodado e mandou martirizar São Sebastião. Então ele dá um exemplo para nós de muita fé no Deus da vida. Rezemos a oração dizendo: dai-nos, ó Deus, o espírito de fortaleza, para podermos, instruídos pelo glorioso exemplo do vosso mártir São Sebastião, obedecer mais à voz do que aos homens. Por Cristo nosso Senhor. Amém? Nós estamos hoje lá em Pousa, celebrando a festa daquela comunidade que tem como padroeiro de São Sebastião, na cidade de Poço Branco. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.